people! Tudo bem? Chegamos à nossa quarta aula. Espero que você tenha assistido às outras 3 aulas sobre a pronúncia de alguns sons específicos em inglês. Aqueles sons que os brasileiros têm mais dificuldade de pronunciar. Ok? Caso você tenha alguma dúvida com relação às nossas aulas, às nossas videoaulas, por favor, escreva um comentário no YouTube ou no Facebook, ou até mesmo mande um e-mail, para que a gente possa conversar um pouquinho mais e responder todas as suas dúvidas, tá ok? Aqui no vídeo nós não temos muito tempo para colocar várias palavras, várias frases diferentes, então baixe o nosso e-book, lá você vai encontrar muitas palavras, muitas frases para você praticar. E não esqueça de deixar seu comentário se for preciso, tá ok? Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre verbos regulares no passado. Muito se fala sobre verbos irregulares, certo? Aqueles verbos difíceis de decorar no passado do particípio. Mas nós nos esquecemos dos verbos regulares. Eles não são tão difíceis de decorar, porque todos eles terminam em ed. Mas a pronúncia desses verbos no passado é um pouco complicada para alunos brasileiros. Geralmente as pessoas pensam que tudo se pronuncia com esse som de ed, dessa forma. Watched, lived, wanted. Não é bem assim. A maioria dos verbos não é pronunciada dessa forma. Eu vou colocar aqui o passado desses 3 verbos que estão no quadro. Watch fica com ed no final. A pronúncia watched. Live fica lived. Tá ok? A gente só coloca um D porque já tem um E. Então a gente não vai repetir o E. Tá ok? E want fica wanted. Tá ok? Perceberam aqui, pessoal, que apenas o verbo want no passado é pronunciado com esse som de ed, wanted. É isso mesmo. Os outros 2 verbos, eles ficam numa categoria diferente. Eu vou explicar para vocês. Aqui, na primeira coluna, tem um T em cima. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a pronúncia desses verbos no passado tem um som de T. E esse E é como se ele não existisse na pronúncia. Tá ok? Então, esse verbo eu pronuncio watched. Tá ok? Com esse som de cht, 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 cht. Ok? É até bom você praticar isso também. Sempre lembrando, olhe no espelho e produza esse som. Cht, cht, cht. Tá ok? Parece até um chicote, né? Mas é um pouquinho diferente. Fica cht, cht. Tá ok? Então, watched, watched, watched. Certo? Bom, esse segundo verbo aqui, essa segunda coluna, os verbos terminam com um som de D, como se fosse um D, tá ok? Então esse verbo eu pronuncio lived, lived, tá ok? É bem parecido com o som do T, mas é um pouquinho diferente, prestem atenção, isso é importante. O E, novamente, ele não é pronunciado. Então você vai diretamente do som do V para o som do D. Lived, lived. Esse som fica vd, vd, tá ok? Lived, lived. Pratique bastante isso. E aqui, pessoal, aqui eu realmente vou pronunciar o ED. Wanted, tá ok? Wanted. Esse fica um TED, TED. É como se fosse um I e um D no inglês. Esse som de ed, wanted. Tá ok? Bom, por aqui tá legal. Até aí tá bonito, certo? Mas como eu vou saber qual som eu devo usar?
com os verbos? Bom, essa é a parte um pouquinho mais complicada da nossa aula de hoje. O inglês, a pronúncia do inglês, para você conseguir fazer essa pronúncia bacana, você precisa perceber bastante a vibração e a não vibração das cordas vocais. Tá ok? Aqui, esse último som antes do ED, antes do verbo no passado, é que vai definir qual é o som do verbo no passado com o ED. Tá ok? Então, lembra o que a gente falou nas nossas outras aulas sobre vibração e não vibração? Lembram? Isso tem um nome. Quando as cordas vocais, em inglês, elas não vibram, a gente chama isso de um som voiceless. Voiceless quer dizer exatamente sem som. Deixa eu escrever aqui para você. Voiceless. Tá ok? Voiceless. Sempre que esse último som for voiceless, sem som, sem vibração nas cordas vocais, o som do passado desse verbo regular vai ser o T. Certo? Como aqui, ó. Watch. Watch. Perceba que esse som do CH, ele não tem vibração. Se ele estiver vibrando para você, tá errado. Coloque a mão, sinta e perceba se você está fazendo a vibração ou não. O que pode acontecer é de você pronunciar um watch, daí vai ter vibração, mas é a pronúncia errada. Então é watch. Depois desse som você vai colocar o T. Watched. Watched. Ok? Esse segundo som nós chamamos de som voiced. O que quer dizer isso? Com voz. Tá ok? Então, desculpa, eu esqueci da letra C aqui. Vamos colocar ela lá. Voiced. Este som do D, quando o som é voiced, o último som, como a gente falou aqui no watched, aqui é da mesma forma. Então, se esse som tiver vibração nas cordas vocais, se ele for voiced, o último som vai ser um som de D, o som do D, certo? Dessa forma, lived, lived, tá ok? Lived. E a última palavra, o nosso último verbo, que tem o som do ed, ele só é realizado desta forma quando o verbo terminar em T ou D, com o som de T ou com o som de D, tá ok? Como aqui, o nosso último som é um som de T, want, certo pessoal? Want. Então, quando o verbo termina em T ou D, ou melhor, com o som de T ou o som de D, ele é pronunciado wanted, esse som de ed, tá ok? Aqui então deixa eu escrever para vocês T ou D. Isso vai estar lá no nosso e-book para você praticar um pouquinho mais, tá ok? Só vou colocar mais 3 verbos aqui para que a gente possa praticar aqui no nosso vídeo e você aí em casa repetindo. Depois você vai poder praticar muito mais com as nossas frases e verbos no e-book. Mas um verbo aqui que termina com esse som sem vibração. Work. Tá ok? Esse som de k não tem vibração. Não pronuncie worky, porque tá errado, é work. Tá ok? Sem vibração. No passado, ele é pronunciado worked. 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 Tá ok, pessoal? Um exemplo de outro verbo que tem um som voiced como último som. O verbo play.
tá ok? Esse som de play, ele é um som voiced, um som com vibração. No passado é pronunciado played, 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 ok? E aqui mais um verbo com um som de ed. Esse verbo aqui. Visit tem o som de t como som final, é um som de T. No passado ele fica visited, ok? Visited, ted, visited, que também pode ser pronunciado visited. O T, como vocês viram na nossa aula passada, ele pode também ter esse som de como se fosse um R em português, como a palavra little, visited or visited. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal do YouTube e se cadastrar no nosso website para que você possa receber as nossas aulas por e-mail, ok? See you later, people! Bye bye!